A paz seja convosco novamente. Estamos iniciando nesta manhã um novo estudo. Talvez um dos estudos mais importantes que a gente já ensinou na nossa igreja. Tem a ver com a salvação, ou melhor, a certeza da salvação. Quando nós olhamos a igreja evangélica brasileira, nós vemos que ela sofre de um mal que vem da época da Idade Média, a incerteza em relação à salvação. Quem sou eu no reino de Deus? Os cristãos das nossas gerações, da nossa geração, têm experimentado um tipo de fé, que é um tipo de fé que muito mais gera frustrações do que alívio no coração. A fé das pessoas não é alicerçada em cima de conhecimento, mas é alicerçada apenas num desejo ou num mover do coração. E não traz nenhum tipo de crescimento para a pessoa. Uma fé que não traz a certeza da realidade eterna para aqueles que a possuem. Você tem um bem, você tem uma bênção do Senhor e simplesmente você não tem essa certeza. Como consequência disso, nós vemos muitos cristãos doentes espiritualmente. Como que eu posso estar doente espiritualmente? Não crendo em Deus, não tendo um tempo de comunhão com Ele. Nós hoje estamos um número reduzido, porque as pessoas tiveram outras prioridades. E a gente vive este cristianismo como se sempre a gente tivesse uma nova oportunidade. Na sexta-feira, estivemos enterrando o tio da Esther, e naquele momento todo mundo para. É interessante como a morte tem este efeito nas pessoas. Naquele dia não houve nenhuma prioridade, naquele dia não houve nenhuma necessidade, nenhuma causa urgente, nenhuma correria. Talvez a única coisa que pare o cristão é a morte. Porque se não é a morte, as pessoas elas vão atravessando, elas vão atropelando as coisas e não dão prioridade em relação àquilo que realmente deveria ser prioritário. Cristãos enfermos espiritualmente, estão dentro da igreja, levantam as mãos aos céus, mas não creem no Senhor. Cristãos estagnados, um cristianismo que não se vê mais crescimento. Quando nós olhamos os pequenos da nossa igreja, a gente vê a evolução deles, e o esperado é que eles realmente cresçam. Mas as pessoas dentro da igreja, muitas vezes, espiritualmente, elas não crescem. Elas não crescem no processo de santificação. Não há mais espaço para novos alimentos, porque os alimentos que já foram comidos, eles ainda não foram digeridos. Eles continuam naquele processo dentro do organismo. Cristãos de crescimento, com pouco crescimento no relacionamento com o Senhor. E até mesmo os indispostos a amadurecer. Ouvi de uma moça, há uma semana atrás, e ela falava assim, eu não vou mais ler a Bíblia, porque dá muito trabalho, me confunde. É melhor eu ficar só com o que eu conheço. É aquela máxima que eu falo para vocês, você vai entrar num quarto escuro e tem um cara com uma faca querendo te matar. Você tem a oportunidade de ligar a luz ou ficar com a luz apagada. Uma grande maioria das pessoas prefere ficar com a luz apagada. Lidar com a situação no acaso, sem ter nenhum tipo de preparação. Isso tem se estabelecido em nosso meio de uma forma devastadora. Nós nunca tivemos tantos cristãos evangélicos no Brasil. Mas cristãos evangélicos que fazem pouca ou nenhuma diferença. Pessoas que entram nas igrejas e saem das igrejas e continuam sendo as mesmas pessoas. Nós vemos o nosso Brasil inundado em corrupção, em problemas de toda sorte ou espécie. E a igreja brasileira, ela não se posiciona em nenhum momento para fazer absolutamente nada. As pessoas querem apenas ter o espaço delas para elas irem socialmente à igreja todas as semanas, mas não querem fazer mais nada.
A conversão das pessoas tem sido mal ensinada. Simplesmente se chama a pessoa à frente, quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, se faz uma pequena profissão de fé ali e a pessoa diz sim e ela acha que resolveu tudo e não há mais nada a ser feito. Pessoas que vivem no passado. Quantas pessoas nós encontramos, pessoas que viviam dentro da casa do Senhor, fazendo parte de grupos de jovens, de adolescentes e hoje estão fora. Tiveram algum revés, alguma tristeza ou simplesmente cansaram. Porque a gente não vê mais a manifestação do poder de Deus. As pessoas elas não são mais constrangidas em relação ao Evangelho. A conversão tem sido mal ensinada e mal compreendida nas igrejas. Poucas igrejas têm feito o discipulado. Poucas igrejas sentam com seus membros, seja em grupo ou de maneira individual, que é muito mais produtivo, mas é mais demorado, e fala como para as pessoas as verdades básicas. E aí o que acontece é que as pessoas elas vivem toda uma vida cristã, 5, 10, 15, 20 anos, e elas não conhecem o Deus a que ela serve. Ela sabe que ela é denominação A, B ou C, é da igreja tal, mas fora isso, ela não conhece nada. Deus é como se fosse uma pessoa que convivesse funcionalmente com ela e mais nada. Uma pessoa que você encontra, muitos casais estão assim. A pessoa não tem mais nenhum tipo de relacionamento, nenhum tipo mais de intimidade, nenhum tipo mais de carinho, simplesmente pessoas cumprindo funções. Eu atendo muitos casais que têm essa dificuldade. O discipulado ele é necessário. As pessoas elas têm que entender o Deus que elas creem. E então optar se elas querem realmente seguir e servir a este Deus. Porque nós temos um número não infinito, mas enorme de religiões de toda sorte ou espécie, em que talvez seja um local melhor para você estar do que estar com o coração frio, estar com o coração totalmente afastado do Senhor, mesmo estando dentro da igreja. O que observamos dentro das igrejas muito mais é um ensino que se fundamenta nas obras meritórias, ou seja, eu tenho que fazer coisas, eu tenho que assumir ministérios, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro. Do outro lado nós temos as pessoas que não querem fazer nada, mas essas que querem fazer, elas querem fazer para receber algo em troca. A gente vê que as pessoas elas querem viver com regras. Então é muito mais fácil se eu pegar e estabelecer aqui uma lista de regras, entregar na tua mão e falar assim, olha, você tem que viver dentro desse padrão. Você tem que fazer isso e você não pode fazer aquilo. No final do dia, no final da semana, eu encontro você e pergunto, e aí, você cumpriu? Olha, pastor, desculpa, mas a regra 1, 2 e a 5 eu não consegui cumprir, mas eu cumpri as outras, ótimo, tal. E a vida cristã nunca foi seguir regras desta forma. Nós temos que seguir regras, sim. Somos chamados a obedecer ao Senhor, sim. Mas primeiro nós temos que entender o que é o cristianismo. Talvez algumas das pessoas que não estão aqui nesta manhã, elas não entendam exatamente isso. Talvez para elas sejam simplesmente um vir à casa do Senhor. Conversei com a Rosângela, quem estava na semana passada aqui à noite. Eu ouvi o Alice falando a respeito de estar na igreja. Se você está na igreja porque é um local em que você acostumou e você vai para começar o seu dia, começar a sua semana, ou realmente você vem à casa do Senhor para adorá-lo. Eu já sabia que a igreja não estaria cheia hoje, porque eu sei que as pessoas têm os seus eventos. E eu orava ao Senhor falando, Senhor, não permita que o meu coração ele se feche, não permita que o meu coração se ire, porque eu estou lá para servir ao Senhor. A palavra de Deus, ela é semeada desde sempre, e algumas sementes, elas caem à beira do caminho, outras sementes, elas caem em solo rochoso, outras em solo espinhoso, outros caem em solo bom. Espero que você que está vendo aqui, ou que vai assistir depois pela internet, realmente seja um solo bom. Mas o cristianismo nunca foi e nunca vai ser uma lista de obrigações e direitos. Por mais que neguemos tal aspecto e atribuamos a Cristo a nossa salvação, essa em muitos casos não é de fato um descanso na fé, na obra que ele realizou na cruz do Calvário pelos seus. As pessoas elas não descansam dentro da máxima de que Deus
me enviou Jesus Cristo para morrer por mim e por você, para que nós fôssemos livres dos nossos pecados e tivéssemos a salvação eterna. Você confessa, você canta, você lê, mas você não acredita. Talvez por causa do nosso modo de viver dentro da nossa sociedade, em que tudo tem que ser entregue uma coisa para receber outra. E aí as pessoas elas acabam ficando dessa forma presas a querer completar algo que não há mais nada a ser completado. Não há nada mais que você possa fazer para completar a tua salvação. Você tem que viver como uma consequência. Você tem que buscar o Senhor como uma consequência. Você tem que se arrepender como uma consequência. Você tem que orar ao Senhor como uma consequência da sua salvação. Mas as pessoas elas ficam trabalhando de mesma forma, por exemplo, que o espírita. A figura espírita, são o grupo de pessoas que mais praticam obras sociais, muito mais que qualquer religião. Eles têm essa máxima: eu faço para receber uma retribuição depois na próxima encarnação. E muitos cristãos eles trabalham dentro dessa maneira. Eu vou para a igreja, porque se eu for para a igreja, eu vou estar recebendo o benefício do Senhor. E a igreja lança correntes de oração de 7 semanas. Olha, você fica 7 semanas aqui orando com a gente, e Deus ele vai ser obrigado a entregar para você. E isso nunca foi assim. As pessoas elas se confundem, elas acabam se acomodando dentro da sua falta de conhecimento. Não temos que completar nada em relação à nossa salvação. A salvação no inconsciente de boa parte dos cristãos repousa em Cristo, mas não naquilo que ele realizou no Calvário, e sim naquilo que ele ensinou. Muitas pessoas elas não entendem que a salvação ela não está no que ele ensinou, mas sim no ato de sacrifício dele na cruz do Calvário. Ele deixa os ensinamentos dele para que nós possamos seguir os seus passos. Mas esta questão de você ser obediente, ela não te leva à salvação. A obediência era uma consequência da salvação. São dois nortes, são duas direções totalmente contrárias, em que as pessoas elas acham que quanto mais elas obedecerem, quanto mais elas cumprirem as ordenanças e os mandamentos, mais elas terão perto da salvação. Isso é errado. Essa visão, ela nos leva a um problema relativo ao estudo e aplicação no conceito salvífico do gnosticismo. O que é o gnosticismo? O gnosticismo era uma religião que havia mesmo antes de Cristo vir, em que eles pautavam o entendimento deles em relação ao conhecimento. Quanto mais eu conhecer, mais eu fico perto desta divindade. Este era o pensamento. O pensamento em que este grupo de até ditos cristãos, eles entendiam que a salvação oferecida por Cristo recaía nos seus ensinos, e aqueles que obtivessem o máximo de conhecimento do mesmo e lhe observassem seriam salvos. Quem faz isso? Os fariseus. Os fariseus, eles tinham, nós vamos falar um pouco mais na frente deles, os fariseus, eles tinham o entendimento que eles tinham que obedecer à lei. Para que um judeu ele fosse tido como salvo, como um filho de Abraão, ele tinha que cumprir a totalidade da lei, o que é totalmente impossível. Quando nós olhamos a religião predominante dentro da Idade Média, que era o catolicismo, nós vemos que um erro similar a esse, ele ocorre em que eles negavam a possibilidade da certeza da salvação por confundi-la com a santificação. Nunca eu vou ser totalmente santo, e realmente nunca seremos. E o entendimento da Igreja Católica Romana na época da Idade Média era: você não pode ter certeza da sua salvação, porque você não é um padre, ou você não é um bispo, você é fora do contexto da estrutura da igreja. Naquela época, os cultos eles eram realizados em latim, em que a grande maioria não sabia nem ler e escrever, e o padre ele executava toda a cerimônia de costas para o altar, para o público, simplesmente ministrando como ao Senhor, e as pessoas não entendiam absolutamente nada. Na teologia reformada, a salvação é entendida como um ato soberano de Deus,
realizado exclusivamente pela sua graça em Cristo, sem depender dos méritos humanos. E é um conceito que para muitos é extremamente difícil. Para mim foi difícil quando eu conheci isso. Como assim? Eu não vou ter que dar nada em troca em relação a essa salvação? Como assim? Eu não tenho que pagar nada? Como assim a minha salvação ela não demanda de eu ir na igreja toda semana? E é exatamente isso que a teologia diz. Nós dependemos do sacrifício de Cristo. Cristo, ele pratica um ato com a ação soberana de Deus, em que qualquer ato meu, ele não me dá direito a entrar. Muitos eventos tem aqui na nossa cidade de Brasília e na cidade de onde você mora. Em alguns eventos eles são VIPs e a pessoa ela só pode entrar com um convite. Não, mas eu sou o dono da empresa, eu sou uma pessoa que tem um carro do último ano, do maior preço possível, eu tenho recursos financeiros para comprar metade da cidade, mas eu quero entrar, e a pessoa fala, não entra, só vai entrar a pessoa que tem um convite. Assim é o cristianismo dentro da teologia reformada. O ser humano é alguém totalmente depravado, totalmente problemático, totalmente com defeitos, e é isso que parte o cristianismo. Com esse ser humano totalmente imerso no pecado, ele é incapaz de buscar a Deus por si mesmo. Na verdade, ele não quer buscar a Deus. É muito mais fácil eu me envolver com atos do mundo, ir para jogos de futebol, e não há nenhum problema com isso, jogos de futebol, ou ir para algum local para você beber, para você dançar, para você ter um tempo com as pessoas, eventos culturais, do que realmente você buscar a Deus. O ser humano não gosta de estar na presença de Deus. Se o ser humano gostasse de estar na presença de Deus, nós não teríamos lugar na nossa igreja, em nenhuma igreja. Quando nós lemos histórias de avivamento no passado, em locais em que havia um grande nível de criminalidade, em que havia problemas de violência, de álcool, de estupros, de drogas, quando a manifestação real do Senhor era sentida nas igrejas, os bares eles ficavam vazios. Os estádios de futebol ficavam vazios, porque as pessoas elas tinham outro tipo de fome. Qual é a minha fome? Qual é a sua fome? O que nos move? Será que o que nos move é o nosso próximo carro? O nosso próximo real? O nosso próximo tempo de alegria, de lazer? Ou o que nos move é realmente o Senhor? O ser humano, ele é incapaz de buscar a Deus por si mesmo, sendo salvo apenas pela escolha do Senhor e pela obra redentora de Cristo. Sem Cristo no coração, a pessoa ela não vai ser salva. Não vai ser salva. E muitos cristãos, eles acham que vão ser salvos. Falava com uma pessoa essa semana a respeito do compromisso com o Senhor. E essa pessoa ela falava para mim assim, que uma das dificuldades que ela tem é que ela e o esposo ajudavam um missionário. E o missionário, ele estava lá numa terra distante, em outro país, e ele foi comissionado aí para aquele país, porque as pessoas, elas se comprometeram em ajudar esses missionários. Como nós ajudamos o missionário Charles já tem mais de 8, 9 anos. E aí ela falou assim que com a dificuldade financeira da casa dela, eles davam R$1.000 por mês para aquele missionário, de 1.000 passou para 500 e 500 passou para 300 e eles cancelaram. E aí eu fiz uma pergunta para ela que a constrangia. Eu falei assim, e a pizza que você come toda semana, você cancelou também por causa da dificuldade financeira? E a roupa que você compra pelo menos uma vez por mês, você também cancelou pela dificuldade financeira? E ela foi abaixando a cabeça. Aí, pastor, eu sei que eu estou errado. Eu falei, pois é. No dia do juízo, você vai ser confrontada com o Senhor em relação a isso. Em que você fez um compromisso com o Senhor, você fez um voto com o Senhor e simplesmente olhou para o missionário que foi enviado, inclusive por você, e disse, se vira.
A partir de agora você vai ter que cuidar do seu alimento, agora você vai ter que cuidar do seu aluguel. Para de pregar o evangelho e vai, sei lá, lavar uma louça num restaurante, fazer alguma coisa, porque você tem que levantar o seu próprio sustento. Esse é o ser humano. O ser humano que não olha para o próximo, não olha para as suas dores. Nós temos alguns elementos e alguns fatores que são importantes dentro deste conceito que nós estamos falando da salvação, para nós podermos construir o conceito da certeza da salvação. O primeiro deles é a soberania de Deus. Um tema vasto, mas que em uma frase nós podemos dizer que a salvação é determinada pela vontade soberana de Deus, que elege aqueles que serão salvos antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versos 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, nesse texto, Deus ele é completamente claro, falando através do apóstolo Paulo, dizendo: Ele nos escolheu nele, não em mim, não nas minhas ações, não no meu mérito, antes da fundação do mundo. Com o objetivo de nós sermos santos, de buscarmos sempre estar melhores. A cada dia, buscar ser um pouquinho melhor. E Ele nos predestinou para Ele, para sermos filhos. E isso, única e exclusivamente através de Jesus Cristo, segundo a sua boa vontade. Segundo conceito, além da soberania de Deus na salvação, nós também vemos o contexto da depravação total. O pecado, na minha vida, na sua vida, ele afetou todas as nossas áreas, nos tornando incapazes de buscar ou escolher a Deus sem intervenção divina. Como eu disse, nós não queremos a Deus. Nós queremos paz. Nós queremos saúde, como falamos no final do ano, né? Muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender. Se você tiver muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, você não quer saber de Deus. Por isso que em outra passagem ele fala que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que uma pessoa rica entrar no reino dos céus, porque ela não precisa. Quando você passa por uma dificuldade, o que acontece é que você busca aquele que vai te ajudar. Então, repetidas vezes, pessoas me ligam pedindo conselhos ou pedindo ajuda. E eles só pedem ajuda porque estão com problema. Então, basicamente, nós achamos que Deus ele é o nosso mordomo, talvez o nosso office boy, talvez aquele que existe com o objetivo de nos servir. Nós não temos a condição de buscar a Deus. Romanos capítulo 3, versos 10 a 12. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Quando nós vemos um versículo desse, também escrito pelo apóstolo Paulo, a gente só pode pensar que ele está exagerando. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma fizeram-se inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Deus, ele olha dos céus, para mim e para você, e fala, você não presta. E nós, na nossa humanidade, nós pensamos, nós não somos tão maus assim. Quando nós nos comparamos com pessoas que estão mais perdidas do que nós, fica parecendo que a nossa roupa ela é mais limpa. Quando você compara a sua roupa com a roupa de um mendigo que está andando na rua, você fala, como eu estou limpo? Quando você olha alguém com o cabelo todo desganhado, você olha e fala assim, como meu cabelo está bonito?
Quando você vê alguém com um problema na pele, você fala assim, nossa, como a minha pele é bonita. E nós temos esta tendência de olharmos para as pessoas que são piores que nós e queremos estabelecer um padrão como se nós fôssemos bons. E não, aquilo que nós temos falado com frequência. O padrão é Cristo. Um padrão inalcançável, mas um padrão a ser perseguido. Terceiro, graça irresistível. Quando Deus chama alguém para a salvação, essa pessoa não resiste. Não há a possibilidade de a pessoa ser filha de Deus, ouvir a pregação do Evangelho e aquilo simplesmente entrar por um ouvido e sair pelo outro. Por isso que tem tantas pessoas, bonitinho o cabelinho dele, cabelinho penteado, fofura. As pessoas, elas estão dentro da igreja e se acham salvas, mas não são salvas. Elas vão com o sentido de pertencer. O ser humano tem essa característica. Então, o Carlos, ele é um lutador, ele dá aulas de luta, então provavelmente uma parte do círculo da amizade dele são pessoas que falam de luta. Então tem as pessoas que trabalham com flores, idem. A Rô faz parte de grupos de pessoas que trabalham com pães. E assim somos nós. Nós temos essa necessidade de pertencer. A gente olha para a sociedade, a gente vê isso muito claramente, porque as pessoas se juntam em grupos. É o grupo dos jovens que gostam do Pokémon, é o grupo dos jovens que gostam do jogo, do videogame e tal, é o grupo dos jovens que gosta da bebedeira, é o grupo dos adultos que gostam daquilo, e a gente vai se juntando, porque nós temos o desejo, a necessidade de se unirmos a pessoas que pensam semelhante a nós, e muitas vezes as pessoas elas estão na igreja da mesma motivação. Eu estou aqui porque eu não sei se eu estou certo ou se eu estou errado. Então talvez seja melhor eu ficar aqui na igreja, pelo menos eu estou protegido. Tem aquela máxima de filmes de terror em que o vampiro, quando ele vai querer entrar na casa do Senhor, ele não consegue entrar. E aí a pessoa coloca um negócio de alho em volta do pescoço para o vampiro não morder. São todas mentiras que são espelhadas nas coisas que as pessoas fazem dentro da igreja. Ela acha que por estar dentro da igreja, o mal não a toca. Ou porque eu fiz tal atividade na igreja, não vai acontecer nada de mal. É aquilo que eu já falei para vocês. Igrejas que dizem, pare de sofrer. Não existe isso, gente. O sofrimento, ele está dentro da igreja e fora da igreja. O que acontece é que dentro da igreja, nós temos alento. O que é o alento? É a comodidade de saber que nós temos um Deus que cuida de nós. Essa dor, essa dificuldade, ela não vai ser para sempre. É uma dificuldade que nós temos o cuidado do Senhor. Quarto, a justificação pela fé. O pecador é declarado justo diante de Deus. Deus fala, eu digo que essa pessoa está salva. O pecado que o Paulo cometeu, o pecado que Esther cometeu, e foram muitos. Esther é ela, a pecadora. O pecado que Paulo cometeu e Esther cometeu, eu declaro como perdoados. Ele declara, não é porque eu fiz, não é porque eu vim num dia meio chuvoso para a casa do Senhor, não é por causa disso. É simplesmente porque ele declarou. A justificação pela fé é um ato soberano de Deus, em que ele define, é assim e pronto. Segurança na salvação. Uma vez salvo, o cristão ele é preservado por Deus até o fim, garantindo a certeza da salvação. Não porque eu não vou pecar, não porque eu tenho que me arrepender, não porque eu sou bonzinho, mas simplesmente porque Deus assim o determinou. Ele determina que a coisa aconteça dessa forma e assim o é. Essa questão da segurança ela é tão séria, que é o tema do nosso estudo que começamos hoje, que se você tem a certeza que você é algo, você vai agir de conforme.
A regra no casamento é: eu sei que eu sou casado, eu tenho inclusive uma aliança que mostra que eu sou casado, e eu tenho que agir como casado. Então, eu casado com Rosângela, eu sou um com ela. E eu não tenho liberdade para fazer o que eu quero à parte dela. Então, homens, eu vou sair de casa e vou para um bar sozinho, eu vou para um local. Não, eu estou com a minha esposa. Existem eventos e situações específicas, mas aquilo não pode ser uma regra. Se eu não tenho prazer de estar com a minha esposa, por que eu estou casado com ela? Por que eu vou querer estar em qualquer outro lugar que não seja com ela? Ontem foi um dia interessante, a gente começou a ver um filme no sábado, e o ator é o ator do Wolverine, né, do X-Men. E aí mostra um cara que é um cantor. Uma situação totalmente diferente. A gente fica sempre esperando que ele aperta e sai os negócios, né? Mas um filme totalmente pagão, não tinha nenhuma raiz cristã. E aí a última música que ele foi cantar, ele fez uma pregação, gente. É uma coisa louca. Eu fiquei de boca aberta. Eles nem sabiam o que eles estavam fazendo. Talvez quem escreveu o filme, ele tenha dado essa entrada, e a gente via uma multidão ali, uma das últimas cenas do filme, devia ter de 500 a 1000 pessoas, louvando ao nome do Senhor, com vozes, e eles cantando e fazendo gesticulação. Eu falei assim, olha só, todo ser que respira, louve ao Senhor. Mesmo que não sabe o que está fazendo, que é o que acontece em muitas vidas, que não tem a segurança da salvação. A pessoa, ela canta, ela louva, ela faz isso, faz aquilo, mas ela não tem essa certeza, ela não sabe muito bem por que está fazendo. Isso acontece muito com crianças. Então, às vezes, a criança vem para a igreja, nem sabe por que está vindo. A mamãe acorda a criança e fala, nós vamos para a igreja. É, mãe, vamos. Mas se falasse para a criança, vamos para o McDonald's, se falasse, vamos para o parque da cidade, vamos para a Nicolândia, a criança, para ela, tanto faz como tanto fez. Porque ela não entende o contexto da segurança na salvação. Diferença entre o cristianismo de diversas formas que ele é visto. A primeira coisa que a gente vê é o catolicismo romano, que foi o catolicismo que veio desde o início da igreja primitiva até bem avançado depois da Idade Média. E o catolicismo romano, ele enfatiza a fé. Fé através das obras e fé através dos sacramentos. Os sacramentos, eles são necessários para a salvação. Então, se a pessoa, ela não passar por algum dos sacramentos, talvez ela não seja salva. Se ela não tiver uma vida de obras, pode ser que ela não seja salva. Nós temos uma outra corrente, que é uma corrente que é chamada de arminianismo, que são pessoas que acreditam que a salvação ela procede do meu coração. Eu escolho Deus, não é Deus que me escolhe. Eu faço parte de um grupo de pessoas que eu escolho, ninguém me impõe nada. Eu sou totalmente livre das minhas decisões e ninguém me pode impor nada. O arminianismo defende que o ser humano ele pode cooperar com a graça de Deus e, inclusive, rejeitar a salvação. Deus, na sua soberania, na sua grandeza, no seu poder, um Deus que criou terra, céus e mar, criou estrelas, um Deus que é inalcançável, ele diz, você é meu, você é minha. E você simplesmente fala, não quero, não é a hora. O cristianismo não fala sobre isso. O cristianismo ele mostra uma situação de que quando Deus ele chama, a pessoa ela obedece, ela ouve. A teologia reformada ela afirma que a salvação é totalmente obra de Deus, sem participação humana no mérito. Aonde fica o arrependimento, aonde ficam as boas obras que são necessárias, aonde está a fraternidade. É uma coisa que eu acho tão legal da Igreja Católica, que eles falam da campanha da fraternidade. É um lembrete anual que as pessoas elas têm que ser amorosas com o próximo. É algo que a Igreja Evangélica não tem. É algo que as pessoas elas simplesmente fazem por fazer.
Mas a igreja ela vem com um cerne, com uma direção e fala assim, olha, este mês, esse período é a campanha da fraternidade. Você vai começar a doar coisas, você vai fazer coisas. O problema é a motivação. Essa motivação é uma motivação para que o quê? Você consiga uma graça divina e isso não existe. Na teologia reformada, salvação é graça soberana de Deus aplicada aos pecadores eleitos por meio da obra de Cristo e confirmada pelo Espírito Santo. Salvação não é algo que eu adquiro. Salvação é algo que é concedido. Deus, ele nos concede graciosamente. Nós respondemos porque ele nos chamou. E o Espírito Santo, ele vem e nos cela. Essa visão dá ao cristão não apenas a confiança na obra divina, mas também a certeza de que a sua salvação não depende de sua própria força, mas da fidelidade de Deus. Qual a grande diferença do cristianismo evangélico reformado para toda e qualquer outra forma de religião? Não depende de mim. Todas as outras dependem em alguma parte de você. Quando você olha uma cultura budista, a pessoa ela depende de fazer as boas obras para você ser igual Buda. Se você vai lá e é do islamismo, em religiões, partes mais radicais do islamismo, se você não se sacrificar, se não amarrar uma bomba em você, explodir um monte de judeu, um monte de cristão, você não vai ser elevado a esse nirvana espiritual. Se você vê aqueles filmes de vikings, aqueles lutadores, se você não for morto no campo de batalha, você não vai entrar na glória deles lá, sempre associando a participação do homem. O cristianismo, ele é o único que diz, não, você vive conforme meus ensinamentos e conforme minha palavra, mas porque você é salvo. Essa salvação que é um grande presente do Senhor. Apesar de aceitar o sacrifício de Jesus na cruz, a igreja negava a possibilidade de termos a certeza de que aqueles atos nos incluíam e nos livravam da condenação. Então todos dizem que a salvação veio pelo sacrifício de Cristo. Tanto que quando você recebe um folhetinho na rua, a pessoa fala, Jesus te ama. Mas será que ama? A pessoa nem sabe. E aí se vende uma coisa que não necessariamente é verdade para aquela pessoa. E ela se sente confortável. Então eu posso viver a minha vida do jeito que eu quiser, porque Jesus, ele me ama. Se você é filho, sim. Mas essa máxima de que eu posso viver como eu quero, ele atesta se você é ou não filho de Deus. Eu separei algumas instruções que vieram de um concílio chamado de Trento. Trento era uma cidade. Concílio eram reuniões de líderes eclesiásticos, padres, líderes espirituais, em que eles simplesmente sentavam para discutir assuntos bíblicos, para definir normas para a igreja. E aí este concílio ele fala em 2 parágrafos. Primeiro, ninguém sabe com a certeza da fé que não pode estar sujeito a erro que obteve a graça de Deus. Então, aquele grupo de pessoas fala assim, você não pode ter a certeza da salvação. Você nunca vai ter a certeza da salvação. E aí a pessoa ela vive refém, buscando algo que ela não sabe nem se existe. Que coisa triste. Que coisa chata você não ter uma coisa que você pode simplesmente olhar para aquilo e ter a certeza de que aquilo é verdadeiro. Quando eu olho para a cruz, independente dela ser simplesmente uma cruz de madeira, eu olho para a cruz e eu consigo ver um sacrifício de Cristo por mim, algo que é eterno, algo que não é mutável. E a segunda afirmação que eu separei é: ninguém, enquanto estando nesta vida mortal, pode presumir, achar, com respeito à divina predestinação, que pode determinar por certo que está entre os números dos predestinados. Exceto por revelação especial, não se pode saber quem Deus escolheu para si mesmo. Se alguém diz que um homem nascido de novo e justificado é obrigado pela fé a crer que tem lugar assegurado no número dos predestinados, seja maldito. Ou seja, não só a pessoa dentro desse concílio, ele está dizendo que isso não pode, mas se você tiver no seu coração essa motivação dizendo que você acha, você é maldito do Senhor. Mas a Bíblia não fala disso. A Bíblia fala de uma situação totalmente diferente.
A Bíblia fala desse contexto em que nós temos que entender que sim, eu tenho a certeza da minha salvação, apesar do que eu sou e apesar do que eu faço. Todas as vezes que eu olho no espelho, eu vejo todas as minhas imperfeições, não físicas necessariamente, mas eu vejo o meu modo de agir, meu modo de pensar, as coisas que passam na minha cabeça. Ali eu tenho que olhar e falar assim, como essa graça ela é maravilhosa, como isso é abundante. Assim, a salvação se torna um esforço humano em observar os ensinos de Jesus, sem que se possa ter a certeza que já terá alcançado. Como resultado desse esforço, nós temos um cansaço espiritual e, em boa parte dos casos, a frustração. Por quê? Porque você treina e você não para de treinar nunca. Mesmo dentro dos exercícios físicos, quando você pratica uma corrida, você tem que parar para respirar ou para tomar uma água. O que se é pregado é que você não pode parar nunca, porque você nunca vai alcançar isso. Este é o mesmo quadro que se mostra no cenário evangélico brasileiro, onde o legalismo, ou seja, o que importa é a obediência às leis, é um meio para a salvação. Algo combatido por Jesus em relação aos fariseus. Quem eram os fariseus? Fariseu era um grupo, um membro de uma seita judaica que surgiu aproximadamente no século II a.C., conhecida pela observância rigorosa da lei e das tradições religiosas escritas e orais. Com o tempo, o termo passou a ser usado de forma pejorativa para designar pessoas hipócritas, formalistas, pessoas que não estão preocupados com nada além da aparência. Então, nós temos que manter sim uma aparência. O teu vestuário, o teu modo de agir, ele reflete quem você é e aquilo que você realmente crê. Mas isso não é a essência do cristianismo. Nós encontramos pessoas cristãs hoje como fariseus. Daí temos tantos cristãos desfalecidos em sua caminhada e tantos outros estagnados no crescimento espiritual. Possuir a certeza da salvação é importante para o nosso progresso espiritual. Se você não consegue ver o teu crescimento, se você não consegue ver que você está avançando, você desiste. Pessoas que estudam e não veem uma evolução, elas não passam do primeiro para o segundo, segundo para o terceiro, terceiro para o quarto, é uma coisa que não tem evolução nenhuma, a pessoa cansa. Ela não consegue estabelecer metas para o seu crescimento. Quando duvidamos acerca da nossa condição no reino, nos tornamos vulneráveis aos dardos flamejantes de Satanás. Efésios capítulo 6, verso 16. Seis e seis. Como que nós apagamos os dardos inflamados do maligno? Simplesmente embraçando o escudo da fé. A fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sem contato com as escrituras sagradas, você não tem como apagar esses dardos. Nós seremos então, dessa forma, sem apagarmos os dardos, nós seremos como folhas que estão aí balançando com o vento. Você está de costas para o mundo, para as pessoas, mas eu estou vendo o vento batendo nas plantas, as plantas fazendo isso, fazendo aquilo. Nós seremos pessoas como essas. Em que Tiago, capítulo 1, versos 6 a 8, abre Tiago, por gentileza. Tiago 1, versos de 6 a 8. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Sem a palavra, você é como esse homem. Acredita? Não acredita. Tem Deus no coração? Não tem Deus no coração. A estabilidade é a marca do cristão maduro. Como que a gente vai saber se você é um cristão maduro? A sua estabilidade, não é financeira. Você consegue lidar com ter e não ter. Estar bem e estar mal.
No momento de dor, você sofre a dor, mas você consegue virar essa página e você consegue desenvolver uma alegria. Isso é um cristão maduro. Tal estabilidade não é possível se o próprio alicerce do crente não for sólido. Casas estáveis repousam sobre fundações estáveis. Mateus capítulo 7, versos de 24 a 27. Como que eu posso ter uma casa estável? Mateus Capítulo 7, versos 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordando os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que ela desabou, sendo grande a sua ruína. Ou você tem a certeza da salvação e procura viver segundo os padrões de Cristo. A sua casa vai ser uma casa que vai permanecer alicerçada na rocha, ou a sua casa vai ser alicerçada na areia e ela vai ser destruída inúmeras vezes durante toda a sua vida. É com essa preocupação que eu, como pastor, escolhi esse tema, para que nós possamos desenvolver e expor a doutrina da certeza da salvação como um fundamento essencial para que você possa crescer na sua fé. Tendo essa certeza da salvação, você vai conseguir priorizar aquilo que realmente é importante e não aquilo que está pegando fogo, aquilo que é urgente. Amém, queridos? Amém. Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos. Agradecemos, Pai querido, por essa introdução, pelo esse tempo que nós podemos estar iniciando o nosso estudo. Quero pedir agora que o Senhor possa, Pai querido, nos abençoar no nosso tempo de comunhão. Glorificamos, exaltamos e bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.